porquê que nós fazemos uma festa com comidas típicas e temos algumas brincadeiras, e pode acontecer de ter alguém que pode ter uma dificuldade, né? Porque houve até debates na rádio falando sobre igreja ter festa, a igreja pode, será que não está trazendo o mundo para a igreja? Então eu gostaria, pastor, que da mesma forma que há 6 anos atrás o senhor esclareceu a igreja, o porquê da nossa festa da roça, qual é a visão da nossa igreja por ter uma festa aqui no pátio da igreja, que o senhor trouxesse novamente para nós, porque a nossa igreja está crescendo, tem mais pessoas vindo e pode ser que eles não tenham essa explicação. Mas, vamos lá. Vocês estão vendo esse instrumento? Num centro espírita de matriz africana, isso aqui chama-se atabaque. Isso aqui não entrava numa igreja evangélica de jeito nenhum, nem igreja católica. Faz um som bonito, liga aí, filho. Tocar esse ritmo que eu acabei de tocar, então, seria uma heresia dentro da igreja? Isso é coisa de macumba, isso é ponto de macumba. Irmão, isso tem a ver com a ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Desde quando Satanás criou alguma coisa? Nada. Desde quando Satanás é dono de alguma coisa? Nada. Tudo pertence a Deus. Nós, os cristãos, é que demos para Satanás. Nós dissemos, isso aqui é coisa do diabo. Nós dissemos, futebol, a bola é ovo do capeta. Quem tem aí 50 anos, 40 anos, sabe o que eu estou falando. 40 dependendo de onde viveu, né? Eu não pareço, que ainda sou pós-adolescente, mas lembro disso, foi um dia desse. Não pode jogar bola, futebol, isso é coisa do capeta. Imagina. Guitarra é coisa de rock and roll, imagina. Isso não é coisa de Deus, não, isso é instrumento do diabo. Quem deu para o diabo fomos nós, os cristãos. Porque a palavra de Deus diz que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Está falando de ser humano, mas diz também, louve ao Senhor com danças. Aí a dança era proibida dentro da igreja. Por quê? Porque dança é coisa mundana. Dança lembra sensualismo. O sensualismo está em quem vê. É claro que quem faz também pode estar com sensualismo se estiver fazendo com essa intenção, não é? Mas se existe santidade, tudo deve redundar para o louvor da glória de Deus. Então, se esse instrumento que passou a ter o nome de atabaque, nós aqui dissemos, isso é coisa do diabo, porque era um instrumento que não era tradicionalmente usado dentro da liturgia, no culto. Mas você vai na Índia, como eu fui, os instrumentos que eles têm lá, eles não têm violão tocando guitarra, não. Sabe o que eles têm? Eles têm parece um tamborzinho, só que eles usam deitado, compridinho assim, que ele usa um negocinho que é nessa, uma baqueta, que é envergadinho assim, com uma borrachinha na ponta, que ele bate com aquilo. Irmão, não é nem um som tão rico quanto esse daqui é capaz de dar, mas eles cantam ritmado por aquilo. Um instrumento que é usado dentro dos templos hindus lá para os cultos deles. Mas eles, tal como nós, devemos usar tudo para o louvor da glória de Deus. E a gente não pode dizer que é do diabo, porque não é. O ser humano é que deu para ele. Os crentes, a igreja cristã é que deu para ele. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos tomando de volta e dando para quem pertence, porque é para Deus. Então esse instrumento, ele deve existir para louvar a glória de Deus. Ele deve existir para nos capacitar a apresentar ao Senhor um louvor ainda muito melhor. Da mesma forma, há outras coisas da cultura secular,
que necessariamente não está relacionado à religião, que nós também temos que tirar de lá os elementos que nós tornamos malignos e passamos a dizer: isso não pode para o cristão, isso não serve para o crente. O que é que não serve para o crente e não pode para o cristão? Está na palavra de Deus. O Senhor diz: ao Senhor somente adorarás, só a Ele prestarás culto, não te curvarás a nenhuma imagem, não terás outros deuses. Isso não serve para nós. Então, porque a Igreja Católica, que tem veneração por imagens, que adora imagens, não adianta dizer que não adora, porque adora. Quem se curva a uma imagem é adoração. Quem coloca uma vela é adoração. Quem coloca ali alguma oferenda, seja uma rosa, seja uma roupa, é adoração, é imagem. Aquilo é gesso, aquilo é madeira, com todo respeito e carinho à fé de quem crê assim, mas é contrário ao que está aqui. Não tem o que discutir. Aqui diz claramente a respeito dessa prática, e diz que não serve para nós, nem para lembrar o pastor Cláudio, que foi um grande homem de Deus. Então vamos fazer uma imagem do pastor Cláudio, colocar aqui e vamos manter uma velhinha acesa. Por quê? Porque o São Presidente da Convenção Batista Brasileira decretou que agora ele é um santo milagreiro. O homem que decreta quem é santo, não é Deus. Então não serve, isso não serve. E aí a igreja pegou algumas manifestações populares e inseriu elementos religiosos. E não foi só a Igreja Católica que fez isso, toda cultura fez isso. Por quê? Porque religião e vida social, religião e ser humano sempre estiveram presentes, desde o primeiro homem, Adão. A palavra de Deus diz que os filhos de Adão, Caim e Abel, um era agricultor, o outro era pecuarista. Um lavrava a terra, o outro cuidava de rebanhos. E eles vieram no tempo propício da colheita, do nascimento de novos filhotes do seu rebanho, e vieram apresentar a Deus o quê? Uma oferta de adoração. Então, sempre esteve presente na realidade, no contexto de vida do ser humano, essa relação, o religioso e o social. Festa na roça. A festa na roça, para nós aqui, é uma festa que remonta à alegria do povo da roça pela colheita. Lá, desde tempos imemoriais, quando sobretudo não havia dinheiro, era o escambo, o camarada plantava arroz. Ele ficava feliz ou triste quando o arroz brotava, germinava, crescia, e ele ia lá, chegou a hora dele fazer a colheita e ele tinha o que colher. Ele ficava feliz ou triste? É motivo de alegria. Se o teu time vence, você faz o quê? Se você é torcedor de algum time, você fica triste ou fica alegre? Alegre. Tem gente que até põe a camisa do time e sai na rua. O agricultor dava uma festa. E aí, quando é época de colheita, é época de colheita para o agricultor só ou para todos os agricultores que ali vivem da agricultura? Todo mundo, não é? Aí um vinha com o milho, o outro vinha com o porquinho, o outro vinha com a galinha, o outro vinha com o quê? Um inhame, com a batata, com o tomate, e fazia uma festa. Quem aqui já ouviu falar da festa do tomate aqui para cima de Pati de Alferes? Festa do tomate, lá em Pati de Alferes. Quem aqui já ouviu falar da festa da pecuária, lá de Campos? Festa da pecuária. Então, estes movimentos sociais, esses eventos sociais de festa, a Igreja Católica, e antes da Igreja Católica, as outras religiões, se fosse lá entre os celtas, seria lá as entidades espirituais que
eram representadas por árvores. Se fosse lá no tempo de Elias, nos tempos de Salomão, de Sansão, seriam os postes ídolos, as árvores, as azeras. Ok? Para o nosso contexto ocidental e cristão, vieram os santos. Então passou-se a colocar, a associar os santos. Então, se a igreja católica dali da Prata, ela é consagrada em veneração ao Santo Antônio, é Santo Antônio, né? A Santo Antônio. Então aquela igreja lá, todo mundo conhece como igreja de Santo Antônio. Então começa por aí. É a igreja de Santo Antônio. Ninguém fala que é a igreja católica, fala que é a igreja de Santo Antônio. Se falasse que é a igreja de Jesus, a igreja católica, seria diferente, mas é a igreja de Santo Antônio. E aí lá tem a festa da quermesse de Santo Antônio. Aí toda época de inverno, aqui se faz no Brasil a festa junina ou julina, que exatamente tem a ver com esse contexto de colheita, e de coisas típicas, não é? Você vai para o Nordeste, você tem lá a macaxeira. Você vem aqui para o Sul, o Sudeste, você tem o quiabo, você tem o tomate, enfim. E cada um vem com alguma coisa que ele faz, produto do seu trabalho, compondo essa festa. O problema para nós, protestantes, depois evangélicos, é que nós fizemos errado. Ao invés de nós tirarmos o elemento errado da festa, nós tiramos a festa. Se você vai dar um banho numa criança, numa bacia, hoje alguém ainda faz, né? Todo mundo dá banho, bebê dá na bacia, não é isso? Tem as bacias mais chiques agora, o trocador vem com, né? Tá bem. A bacia, vamos falar do meu tempo, que era com a bacia de alumínio, né? Tá bem. Faz sentido você dar banho na criança, tá certo? Aí a criança está ali dentro da bacia, aquela água com sabão também é água com sabão e com toda a sujidade que você tirou da criança, sim ou não? Quando você vai jogar, você joga a criança junto ou joga só a água? Quando você vai jogar, você joga só a água ou joga a água e a bacia? Então não faz sentido jogar a bacia com a água, nem a bacia com a criança e a água. Só faz sentido jogar fora o quê? A água, porque a água está suja. Ao invés de nós pegarmos e tirarmos só o elemento que não devia estar ali, a veneração à entidade, a veneração à imagem, e continuar a festa, nós dissemos, não, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do diabo. Coisa do diabo, irmão. Uma vez teve um crente que foi membro dessa igreja, isso lá em 1900 e... Pois é, assim que eu cheguei aqui, pouco tempo depois, eu estava aqui na classe deles, que era aqui embaixo, participando da escola bíblica, na época a gente chamava de escola bíblica dominical, na classe deles. E era um irmão daqueles que, hoje, graças a Deus, essa igreja não tem mais nenhum, mas era aquele santarrão, sabe? Conhece o santarrão? Aquele que fiscaliza a vida dos outros, para saber se o que fala, o que faz está certo ou está errado. Ele é o diácono certinho, né? Ele vai para o céu com o terno e a gravata dele, inclusive. Ele nem tira aquilo. Aí num dia anterior, eu estava preparando um sermão para pregar domingo de manhã. Chegou no momento, eu estava com a cabeça tão quente, estava tão cansado. Eu já tinha desmaiado 2 vezes aqui. Uma delas, Eufrásio estava aqui, me segurou aqui atrás. Lembra daquilo, Eufrásio? Mas eu já ia desmaiar, não cheguei a desmaiar. Fiquei aqui, eu segurei até o final, eu estava numa estafa. Aí naquele sábado, eu aqui na minha sala, cabeça queimando, 5 e tanta da tarde, falei, Senhor, eu não estou conseguindo, minha cabeça, eu estou aqui, eu não consigo fechar esse... O Senhor está falando, mas eu não estou ouvindo, Senhor, o Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa, mas eu vou precisar parar um pouquinho aqui e espairecer um pouquinho minha cabeça. Fechei tudo, peguei e fui para o centro de Nova Iguaçu, fui para o Top Shopping,
Fui pro Top Shop, não, fui pro Grande Rio. Cheguei lá e entrei em um filme. Adivinha o filme que eu fui assistir? Matrix. Cinema. Cinema é coisa de crente. Para cinema. Filme Matrix. Eu nem sabia que filme, irmão. Eu queria ir espairecer. Eu precisava de espairecer. Matrix. Estou assistindo o filme todo. Chega uma hora em que o mentor lá é Neo, né? Neo. O Keanu Reeves, lindão, né? Tá ali, ele vai. Tá num diálogo. Como é que é o nome daquele? Morfeu, carecão. Aí o Morfeu vira pro Neo e fala para ele assim: porque não basta saber, é preciso trilhar o caminho. Irmão, Deus falou, era isso que eu queria te dizer. Cheguei a me arrepiar todo. Falei, fechei a mensagem. Obrigado, Senhor. Aí que eu gostei mesmo do filme, fui até o final. Saí de lá, ainda comi um lanche e vim embora feliz da vida, porque eu já estava com a mensagem toda. O que faltava concluiu. Chega um domingo de manhã, eu estou na classe, e aí o irmão que está dirigindo a classe, né, cheio de santidade terrenal e gravatal, né? Porque aí um outro irmão já perguntou, porque já idoso, porque pastor, porque irmão, esse negócio de cinema, essas coisas, cinema, irmão, essa coisa de cinema, isso não é para crente, não é? Isso não vem de Deus, isso é coisa do diabo, né? Aí aquele irmão virou e fez assim, assim mesmo, calma, essa eu não vou nem responder, vou deixar para o pastor que está aqui. Como quem diz assim, essa é tão fácil que o pastor deve saber responder. Ele nem se deu conta do que ele falou. Essa eu vou deixar para o pastor que está aqui responder. Eu já estava queimado com umas coisas erradas que ele estava falando. Eu virei para eles e falei assim, porque o irmão falou, porque o cinema é lugar de escarnecedor, né? Aí eu já estava tão queimado com as coisas que estava vendo o cara falar errado, que eu era pastor recente, né, na igreja. Eu falei, irmãos, onde é o lugar do escarnecedor? O lugar do escarnecedor onde ele está. Então, se o lugar do escarnecedor é o lugar onde o escarnecedor está, quantas igrejas como essa daqui são lugares de escarnecedores, porque tem gente que escarnece um do outro, faz fofoca, fala mal, maledicência, se porta e se comporta de forma indevida e está escarnecendo e zombando de Deus acima de tudo. Então eu quero perguntar, onde é o lugar do escarnecedor, se não onde o escarnecedor está? Pior é quando tem o escarnecedor e o outro sabe e fica quietinho, porque é amigo dele. Aí, esse inclusive é coadjuvante do escarnecedor. Olha só que coisa terrível. E quantos escarnecedores será que tem nas igrejas? Irmão, cinema não é lugar de escarnecedor coisa nenhuma. Cinema é pecado coisa nenhuma. E se vocês querem saber, eu sou o pastor de vocês. Ontem eu estava aqui preparando a mensagem, a cabeça esquentou, virei para Deus e falei, Senhor, vou dar um tempo aqui e vou dar um passeio, vou no cinema. Eu fui para o cinema e cheguei lá, no momento do filme Deus me deu o que faltava para a mensagem, e eu vou pregar essa mensagem hoje, os irmãos vão ouvir. Aquele irmão regalou um olhão desse tamanho. Sabe o que é isso, irmão? É porque ele aprendeu errado. Nós não temos que acabar com aquilo que é bom. O apóstolo Paulo diz assim, examina tudo, retém o que é bom. Retém o que é bom. O problema, eu acredito, que a maioria dos pastores, e sou eu que acredito, não estou afirmando que é assim, com escrúpulo, talvez por não ensinar a igreja, ou por acreditar que o crente ele iria fraquejar e falhar, não sabendo se comportar como deveria, para discernir, não, isso aqui não presta, isso aqui presta, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Então resolveu dizer, vamos balizar por baixo, isso é coisa do diabo, não serve para nós que somos a igreja de Cristo. E aí a gente deu
Nós passado, né? Deu para o diabo coisa que ele nunca teve, nunca foi dele. Cinema não é coisa do diabo, mas o diabo pode estar lá. Ok? Você não precisa ir para um lugar escurinho e ficar com a sua namorada lá, o seu namorado, e fazendo o que não deve. Você pode fazer isso dentro de casa, na cara do papai e da mamãe, e eles não estão nem vendo. Então onde é o lugar do pecado? É onde se faz o pecado. Então nós fazemos aqui a festa da roça, na roça sim, ou festa da roça, não lembro mais chama. Por quê? Porque o que a gente está fazendo é lembrando uma coisa que é muito boa. Quem aqui come arroz e feijão? Tomate, abacaxi, uva. Puxa vida, que oportunidade de numa festa a gente ter comidas típicas feitas das coisas e dizer: Senhor, muito obrigado, porque tudo isso aqui foi o Senhor que fez, foi o Senhor que deu para nós, e a gente se alegrar. Agora, nas nossas festas da roça não tem bebida alcoólica. O nosso quentão aqui é feito de chocolate com fogo e leite, não é? É quentão. Por quê? Porque a bebida alcoólica vai desviar o propósito da festa. É para ser festa, não é para ser bagunça. É para ser festa, não é para ter aqui algo que traga problema. Então o princípio bíblico é: examina tudo, retém o que é bom. Ficou claro? Também não esquecendo que a nossa oportunidade de trazer pessoas para Jesus e fazer desse lugar aqui o nosso lago de peixe. E é um evento que toda a igreja participando. Esse aqui não é o lugar, não é o nosso lago de peixe. Nosso lago de peixe é lá fora. Trazer pessoas para Jesus é lá fora, não é na festa da roça. A festa da roça é um evento ponte, que as pessoas podem vir aqui e dizer assim: rapaz, mas não é que os crentes sabem se divertir? Rapaz, mas não é que os crentes, esse negócio que crente não faz festa, que crente é isso, que é aquilo. Não é que, olha lá o pastor, rapaz, no touro mecânico pagando mó mico. Aliás, mico não, né, irmão? Aquilo é King Kong, né? E ver que ele é gente como a gente. Sabe, então essas coisas é um evento que nos dá a oportunidade da gente se divertir, da gente lembrar das coisas que Deus fez, da gente agradecer e louvar o Senhor pela bênção do alimento, do fruto da terra, não é? Mas também de que as pessoas não crentes possam viver como tudo é feito com ordem e decência, com alegria, todo mundo, da criança ao ancião, e todo mundo se diverte, e é uma coisa super gostosa e saudável. Sim, Marcos. Irmão, falei 5 minutos, hein? Vamos lá. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Pastor, foi bom o senhor falar nesse assunto, porque eu vim de lugar que onde eu já falei para o senhor, todo lugar que eu passei, os pastores são meus amigos, mais do que amigos, irmãos, e tinha essa festa da roça. Mas só que, o pessoal chegava lá a caráter, cara. Um troço meio sinistro, assim, eu não sei. A caráter, tinha quadrilha e aquelas músicas que a gente escutava lá no mundo, lá de festa junina. Cara, eu não sou santarrão, tá? Mas, cara, todo mundo dançando, aquelas coisas todas. E, na realidade, o que eu podia perceber, como tem lá, que a questão era só para levantar dinheiro. Não era uma questão de estar o grupinho ali tudo... como é dizer? Uma cononia, né? Aquela coisa da gente se unir, como a gente fizemos lá no condomínio, lá o caldo, lá todo mundo trouxe, todo mundo participou, mas não, lá era visando grana mesmo. E a igreja católica, quando armou isso aí, que a igreja católica também não está nem aí para São João, não está nada aí. O negócio lá era ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, é só faturar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para o irmão e para os irmãos aqui. Nós precisamos tomar muito cuidado para não fazermos juízo. Dizer que é só para isso, só para arrumar dinheiro. A gente não... O irmão veio de lá, então o irmão talvez tenha propriedade para dizê-lo. Mas também a gente não pode generalizar.
Porque, por exemplo, aqui, quem vem aqui, se vai comer o milho, ele vai pagar. Se ele for brincar na barraca da pescaria, ele vai pagar. Se ele for brincar, se o filhinho dele for brincar no touro, ou no escorrega, vai pagar. Tudo aqui vai ser pago, nada vai ser de graça. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma festa. Agora, todo o valor que a gente cobra aqui é um valor que visa pagar o que a gente já pagou. Se sobrar, sobrou. Mas a gente não faz para ganhar dinheiro. A gente faz para ser uma festa, para todo mundo se divertir. Porque aqui nessa igreja, tudo aquilo que nós realizamos advém de dízimos e oferta. Por isso nós não temos cantina vendendo nada, tá certo? E a nossa festa é assim. Agora, eu não vou dizer que é errado fazer uma festa e cobrar com a intenção de angariar algum recurso com o propósito de fazer alguma outra coisa. Alguma coisa que esteja afim ao propósito daquela igreja. Não é a nossa prática aqui. Nosso entendimento aqui é que tudo aquilo que fizermos para Deus deve ser feito com dízimos e ofertas. Através de ofertas e dízimos. E eu não vou usar o dízimo e a oferta para vender nada, para comprar, para vender, para ganhar dinheiro, para a gente poder realizar essa obra aqui. Esse pastor não faz. Por isso que a gente está aqui. A obra daqui está tocando, ó, é obra conforme a gente puder fazer. Então, mas eu não vou dizer que está errado, porque depende do propósito, depende do que está se fazendo e como fazer. Aí eu vou ter um pouco de dificuldade para julgar. Mas eu entendo, irmão, porque de fato tem muitos lugares que usam estas coisas como fonte de recursos para satisfazer necessidades daquele grupo, né? Daquele grupo religioso, ou daquela igreja. Aí é errado. Aí é errado. Houve um tempo aqui nessa igreja que se fazia campanha de missões. Então a igreja só pensava em missões 2 vezes no ano. Missões nacionais e missões mundiais. Fazia aquela campanha, arrecadava aquele valor de um alvo que se colocava e tal. Aí tinha aqui dentro da igreja gente andando na hora da escola bíblica, vendendo balinha, vendendo cachecol, vendendo enfeite. Para quê? Para ganhar dinheiro, para poder entregar como oferta. Isso não é legal, porque eu não estou recebendo nada. Ou melhor, eu não estou dando nada. Se eu estou comprando a bala, se eu estou comprando enfeites, eu estou trocando dinheiro por uma coisa que me interessa. Agora, uma coisa legal, quer ver? Os jovens que estão desempregados, faz um dia na semana que seja, vai lá e vai lavar carro por R$10. Quanto é que cobram aí uma lavagem? R$30. Eu vou cobrar, vou tirar a despesa do produto e vou cobrar R$10. Esse dinheiro eu vou dar. Ele está trocando, ele está trabalhando para ter o dinheiro para fazer a oferta dele. É diferente. Ele não está fazendo isso dentro da igreja. Irmão, entendeu? Aí é diferente. Por quê? Porque eu não trabalho, não ganho meu salário, e não é do meu salário que eu trago oferta? Então o princípio é esse. Agora, fazer para poder ganhar dinheiro, porque a igreja quer comprar uma Kombi, eu não consigo enxergar isso como uma prática bíblica, porque eu não consigo ver isso como adoração. Então eu prefiro ensinar a igreja o que a Bíblia manda fazer, que é ensinar a ser adorador e adorar com a sua oferta, e a igreja ter, porque foi conquistado com a sua adoração. Isto honra a Deus, isso agrada a Deus. Porque quem vende, quem faz festa disso, aquilo para ganhar dinheiro, essa igreja, ela está vivendo a adoração? Não. O crente, ele aprende e ele vive uma vida de adoração? Não. Por que não? É só a igreja fazer uma festa que ela levanta dinheiro porque ela precisa. Para fazer essa reforma aqui,
Do jeito que a gente gosta de festa, poxa, eu faria uma festa no mínimo 2 por mês para ganhar dinheiro. Nós estamos na vida principal da cidade, no centro da cidade, com um espaço desse que a gente tem, na rua principal, num bairro residencial enorme ao nosso redor. Rapaz, quem é que não gosta de festa? A gente ia ganhar dinheiro, entendeu? Agora, nós temos um projeto. Você quer ver uma coisa? Ninguém se assuste, já falei isso aqui. Haverá o tempo que nós vamos ter um restaurante popular nessa igreja. Quanta gente vem aqui do centro que às vezes traz marmita de casa, mas a minha esposa às vezes tem que levantar 4, 5 horas da manhã para fazer comida para o marido levar ou para o filho levar para o trabalho. Mas se custasse um valor que fosse para abençoar a vida daquela pessoa e pudesse dar retorno para manter aquilo, imagina, a igreja está servindo. Que diferença faria do projeto Gerando Futuro? A igreja tem uma escola, está servindo. Quem está vindo estudar não iria pagar alguém lá fora, não iria pagar uma escola secular, então vai ajudar na manutenção dessa escola. Mas não é visando lucro para realizar nada. Os irmãos estão entendendo? Porque deve ser feito com dízimos e ofertas, deve ser adoração. A realização das coisas do reino de Deus nessa terra devem ser feitos através de dízimos e ofertas. A palavra de Deus diz: trazei a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Lá não diz lá, faz festa vendendo nada para poder arrumar dinheiro, para poder aqui ter condição. É trazer dízimos e ofertas, é o que diz a palavra. Por isso que é assim aqui. Amém?